Oi, hoje é dia de mostrar a pilha de livros que eu escolhi para ler no mês de setembro. Meu nome é Maísa e gostaria de te fazer um convite. Gosta de conhecer as TBRs, as listas de leituras, de falar de livro, de ver notícias sobre livros, lançamentos? Vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, se inscrever nas redes sociais. Todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição, junto com o link lá do meu canal no Telegram, onde eu aviso quando tem vídeo novo, aviso quando tem lançamento e também coloco algumas ofertas por lá. Bom, escolhi uma lista considerável de leituras, tem várias leituras coletivas começando lá no Fantasticai, o meu grupo de leitura coletiva junto com a Juliana para ler livros de fantasia, mas tem muitas coisas aqui interessantes. É sempre aquela coisa, eu gosto de falar que as minhas listas de leitura, elas me servem como um norte, porque o meu TDA me deixa muito dispersa, então quando eu tenho uma lista pré-definida, eu não fico tão perdida sobre o que eu vou ler. Claro que ela pode mudar, posso tirar livros, acrescentar livros, ela não é engessada. E é sempre uma forma também de estar trazendo um conteúdo sobre livros que estão aí para serem lidos. Bom, o primeiro da lista é um livro que está há algum tempo, desde que ele foi lançado eu queria fazer a leitura. Muita gente falou muito bem do segundo livro da autora que já foi publicado pela Alta Novel. Então é Quando Havia Lobos, uma publicação da Alta Novel, que também tem o segundo livro da autora, esqueci o nome dele agora. Mas aqui a gente tem uma história com um viés talvez ambientalista. Eu sou bióloga, então acho que isso que me atraiu, né? Poderoso e encantador, Quando Havia Lobos é a história inesquecível de uma mulher desesperada por salvar as criaturas que tanto ama, se for capaz de escapar do mundo selvagem que já fora seu refúgio. Então eu sei que a protagonista ela vai para a Escócia com a irmã gêmea dela, parece que a irmã dela tem alguns problemas também, e a ideia dela é reintroduzir 14 lobos cinzentos nas remotas terras altas. Ah, me tocou, eu fiquei com vontade de ler, já tinha um tempo que essa história estava aqui. É um livro de 2023, é da mesma autora do best-seller Migrações. Então, gostando dessa história, em breve eu espero ler Migrações também. Leitura coletiva lá do Fantasticai, A Guerra dos Furacões, da Tia Guanzon, publicado pela editora Intrínseca. Aqui a gente tem uma história de... olha, eu sinto muito se você é fã de Star Wars. Aliás, estou até com a minha roupa aqui, né? Se você é aquele fã raiz, se você não suporta fanfic com esse casal, que pra mim deveria ter acontecido. Então aqui a gente tem mais uma história que vai usar, né, esse casal que são inimigos declarados, mas que nesse caso parece que eles vão ser obrigados a ficar juntos. Então nós temos o protagonista, que é o Alaric. É o único filho herdeiro do Imperador da Noite. Ele tem magia das sombras. E ele vai encontrar no campo de guerra a Talacin, que cresceu em orfanatos, mas ela integra a frente do exército da Confederação Sardoviana. Uma luta incansável para se libertar das garras do Imperador da Noite. Parece que quando eles estão em campo de batalha, eles descobrem que ela tem a magia da luz. Então eles são contrários, porque ela é a tecelã da luz e ele é o forjador de sombras. Eles vão se unir numa frágil aliança para desvendar aí segredos de uma guerra. Com um universo fascinante e tempestuoso, inspirado na mitologia do Sudeste Asiático, o livro é uma fantasia que crepita com faíscas de rivalidade, embates espetaculares e um romance épico repleto de fúria e desejo, que deixará os leitores completamente rendidos. Vem ler com a gente, essa leitura começou essa semana, mas sempre dá tempo porque normalmente as nossas metas são de segunda até sexta-feira. Então, A Guerra dos Furacões, ele é o primeiro livro de uma duologia. Aqui, para mim, é uma releitura, mas ele vai ser uma leitura coletiva lá do Fantasticai, O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Dá para perceber que vai ser uma releitura, né? É um dos meus autores favoritos. E tá vindo Sacramentadora. Como tem muita gente que ainda não se arriscou a entrar nesse mundo, a gente resolveu fazer uma leitura coletiva, então a gente vai ler com calma O Caminho dos Reis, depois a gente vai ler Palavras de Radiância, quem sabe tem Warbreaker aí no meio do caminho, e depois para chegar em Sacramentadora. Eu pretendo ler Sacramentadora antes do grupo, mas eu estarei junto lá também, porque é um autor que eu adoro, e eu acho que essa é uma história, é uma fantasia adulta, épica, saborosíssima,
cheia de embates também espetaculares, muita política, muita intriga, muitos mistérios, um mundo criado assim que é soberbo e que faz parte da Cosmere. Aqui é uma leitura que eu vou fazer através do mailing da Galera Record, Uma Maldição de Ruínas e Fúria, da Jennifer Armentrout. É o primeiro livro, acredito que seja uma trilogia, não tenho certeza, porque ainda não tem nenhuma menção às continuações. Eu tô fazendo essa leitura porque eu criei um projeto lá na rede vizinha da Dancinha, em que a ideia é ler todos os autores que estão listados na caixa. Acho que não dá para ver não, né? Aqui atrás tem uma caixa da editora Record, em que ela vai colocar alguns autores, ela é chamada de a casa de todos os livros. Então tem uma série de autores, um deles é a Jennifer Armentrout. E aí, por conta disso, vou fazer a leitura de Uma Maldição de Ruínas e Fúria. Uma fantasia jovem. Eu sei que aqui nós temos dois protagonistas e é uma mitologia diferente. Acho que ele vai se alimentar de desejos. Em um mundo regido pelo prazer mortal e por aqueles que se aproveitam dele, conheça Calista e Torne. Ela vive pela intuição, ele se alimenta do seu prazer. Então tá aí, em breve vai sair a resenha também lá através da Rede da Dancinha. Agora uma leitura coletiva promovida pela agência LC Comunicação, Golanda, o Paladino, do Roberto Rodrigues. É o primeiro livro de uma série de fantasia adulta, parece que com ar assim meio medieval, uma coisa meio RPG. Tô super curiosa, recebi recentemente. Ele veio com uma camisa linda e é uma história que tá cheia aí, povoada de personagens. O autor tem soltado lá no seu Instagram algumas representações desses personagens. Parece que a gente vai ter de tudo um pouco. Tô bem curiosa, uma capa muito bonita. É a saga de Golanda, um paladino e seus companheiros que despertam em um mundo onde a magia foi esquecida. Eles enfrentam o desafio de descobrir suas identidades e propósitos em um cenário desconhecido, né? Bem RPG. A narrativa conta a jornada do grupo pela visão do paladino, enquanto eles buscam compreender as razões de sua existência e o papel que devem desempenhar neste novo mundo, explorando temas de redescoberta, aventura e o impacto da magia na identidade e no destino dos personagens. Outra leitura que eu pretendo fazer agora no mês de setembro é Darien, Império de Sal, primeiro livro de uma trilogia. Saiu recentemente o segundo livro. Aqui a gente tem caçador, pistoleiro, golem, mestre espadachim, malandro e bruxa. 6 destinos, 12 famílias, um rei egoísta e um general ambicioso. Sob a magia da cidade de Darien, todos estão prestes a descobrir que o destino pode ser implacável. E parece que é bem rapidinho de ler, a gente tem aqui 300 páginas. Espero ler o segundo o mais rápido possível, né? Ainda bem que tem os dois já. Então tá aí, Darien. Lá no Fantasticai, nós nos aventuramos a ler os livros da série das Crônicas de Gelo e Fogo. Então, essa semana nós finalizamos A Fúria dos Reis e na semana que vem a gente começa A Tormenta de Espadas, que é o terceiro livro da série, né? Por enquanto temos só 5 livros. Assim, tô impressionada, já chegamos no terceiro livro. Era uma história que eu queria ler há muito tempo, uma aventura, uma grande aventura épica, que tem muitas batalhas e assim, as confusões já começaram todas. O segundo livro ele já trouxe uma série de batalhas. Então, finalizamos o segundo livro, vamos começar o terceiro. Se você parou aí no primeiro, no segundo, quer dar continuidade, está querendo um grupo para poder conversar, então vai lá no Fantasticai, as informações todas saem lá pelo Instagram e tá indo, sabe? Acho que tá indo interessante, assim, a gente tá conseguindo fazer leitura. Eu sei que é um livro, são livros densos, né? Aqui são mais de 700 páginas. Mas a partir do momento que a gente conhece os personagens, a história começa a fluir muito mais fácil. Tá muito bacana. E então, se você tiver interesse, vem ler com a gente. Os grupos são abertos. A Morte de Quincas Berro d'Água vai ser o meu primeiro contato com Jorge Amado. Eu sei, é uma vergonha, mas a gente acaba adiando às vezes, né? Eu tenho muita vontade de ler as histórias do Jorge Amado, mas acabou que calhou de ser esse o primeiro livro. Ele foi uma escolha para as leituras de 2024 e antes que ficasse tarde demais, eu resolvi colocar na lista de leituras. É um clássico já nacional e é um livro tão rapidinho de ler. Esse aqui foi um presente que eu ganhei da Cal.
E olha só, uma diagramação super simples, a gente tem menos de 100 páginas, então acho que vai ser bem tranquilo de ler. Encontrado sem vida em seu quarto imundo numa zona deteriorada da cidade, Quincas era um morto pouco apresentável, cadáver de vagabundo falecido ao azar, sem decência na morte. Espero finalmente entrar no mundo criado pelo Jorge Amado. Coloquei também Filhos de Virtude e Vingança, da Atome ADM, na lista de setembro, porque nós teremos o lançamento em setembro pela Rocco do terceiro livro, que vai finalizar essa trilogia. Quando o primeiro livro chegou, que é Filhos de Sangue e Ossos, foi um reboliço enorme, porque a Atome ADM é uma mulher estadunidense, preta, né, mas ela veio para a Bahia, ela estava fazendo, era parte dos estudos dela do mestrado, e ela se encantou pela cultura iorubá. E ela usou disso como fonte para sua trilogia. Então, tivemos o lançamento do primeiro livro, fez um grande estardalhaço. O segundo livro fez menos, mas acho que estava todo mundo esperando, né, o encerramento da trilogia. Ela demorou bastante, mas está saindo agora. Por isso, coloquei o segundo, que vem com capas lindíssimas. Aqui a gente tem o segundo livro, então, da trilogia O Legado de Orisha. Não dá para falar muito, né? Porque no primeiro livro a gente tem um mundo em que a magia foi destruída de certa maneira, né? Ela foi vilanizada. E os descendentes das pessoas que detinham magia, elas são também criadas ali meio à margem, sempre com muitas suspeitas. Aqui nós temos o ponto de vista da Zélie, que é uma descendente dessas pessoas que utilizavam de magia. Temos o ponto de vista da Mari e do irmão dela, os dois, né? Ela princesa, ele príncipe, mas com ideias diferentes em relação ao uso da magia nesse mundo. Então a gente tem muito da mitologia urubá, então foi fácil de associar, porque são termos ou divindades em que a gente já ouviu em algum momento, mas é uma delícia. E um livro muito rápido de ler, né? A gente vê uma diagramação ótima, bem espaçada, capítulos bem curtos, trazendo aí o ponto de vista do Inan, da Zélie e da Mari. Quero em breve finalizar a trilogia. Um thriller que faz falta. Aqui é um lançamento da trama recente, A Casa dos Sonhos, da Claire Douglas. É o primeiro livro da autora, pelo menos é o primeiro livro dela publicado no Brasil. Nós temos aqui um casal que vai herdar uma casa e eles vão lá tentar viver o seu felizes para sempre. Enquanto eles estão vivendo isso, né, reformando a casa, encontram os esqueletos de duas pessoas. E aí começam as perguntas, né? Quem são essas pessoas? Ninguém deu falta delas. E o problema é que a pessoa que seria a testemunha, ela tá internada numa casa de repouso, no estágio avançado de Alzheimer. Então a memória dela tá bem confusa. Então a gente vai ter toda essa investigação para descobrir se houve um crime, quem são essas pessoas, né? O que aconteceu. Acho que há uma datação de há mais de 30 anos atrás. Então é isso. O que aconteceu há 30 anos? Por que ninguém sentiu falta das vítimas? Como Rose está envolvida neste mistério, que é essa senhora que tem Alzheimer? Então, todas essas perguntas em A Casa dos Sonhos. Tem um pouquinho mais de 300 páginas, imagino que seja bem rápido de ler. Uma ótima diagramação também. Não sei se os capítulos parecem curtos. É daqueles livros pra gente devorar. E outro livro de suspense e mistério que eu coloquei no mês de setembro, O Casal Perfeito, que já chega aí com essa cinta, porque tem adaptação chegando na Netflix. Aqui nós vamos acompanhar um casamento de uma família muito rica, então os convidados são levados para uma casa da praia, porque os pais do noivo são muito ricos. Até que a madrinha da noiva, ela aparece morta. E aí a gente vai ter uma investigação e acaba que são levantados aí uma série de podres desses ricos, né? A gente vai descobrir que eles não são essa perfeição que eles exibem. Então, quero ler antes de ver a adaptação, bom que tá tudo juntinho, vai ser bem rápido, imagino, porque outro livro tem menos de 300 páginas, a diagramação também é ótima e os capítulos também parecem curtos. A família pode encher nossa vida de amor, isso se não nos matar primeiro. Outro livro que eu estou lendo para o projeto lá da Rede da Dancinha é Uma Rosa no Concreto, da Andy Thomas. Por incrível que pareça, vai ser o primeiro livro dela que eu vou ler. E eu sei que talvez eu devesse ler outro livro, né? Porque esse daqui
Ele é um prequel de O Ódio que Você Semeia, se não me engano. Então nós vamos falar do pai da protagonista do outro livro e justamente quando ele se tornou pai. Eu acho que ele tinha 17 anos de idade. Então Uma Rosa no Concreto é o que eu sei dessa história. Uma exposição sincera sobre masculinidade negra e do poder da possibilidade. Nunca li um livro dela. Vai ser meu primeiro contato. Leitura coletiva do Fantasticais, 5 lâminas partidas, da May Corland, publicado pela Galera Record. Aqui nós temos o primeiro livro de uma duologia em que 5 assassinos são convocados para matar o rei. É um rei, o rei Yusan. Ele é um rei que tá só beneficiando ali as pessoas mais poderosas. A gente tem um mundo que tá um reino à beira da miséria, e esses 5 assassinos são convocados. Eles vão ter alianças frágeis, ninguém sabe se pode confiar no outro, e nós teremos então essas ditas 5 lâminas. O mercenário em busca de redenção, a bela assassina que sonha com a liberdade, o príncipe banido por crimes terríveis, são só alguns deles. Aqui a gente tem o mapa. E é isso, se você tem interesse de fazer essa leitura, ela começa na última semana do mês de setembro, então dá super tempo de você comprar e se juntar aqui na nossa leitura. E a última leitura do mês, na verdade, é uma releitura, Cinder, o primeiro livro da série As Crônicas Lunares, da Marissa Meyer, publicação da Roku, que está trazendo os livros com novas capas. Eu tenho essa série com as capas antigas, eu tô achando essa capa até bonitinha. Cada um dos livros vai focar num reconto. Então aqui a gente tem a Cinder, que é um reconto de Cinderela. A Cinder, ela é um ciborgue e ela também tem uma família que, né, o pai dela já falecido, ela é tratada super mal pela madrasta. E ela vai acabar ajudando o príncipe Kai, vai em busca dela porque ela é uma das melhores mecânicas e ele vai precisar de ajuda para consertar uma androide. E assim, a gente tem o início. Apesar de cada um dos livros ter o foco em uma das princesas, elas são uma história que necessitam ser lidas em ordem, porque elas têm uma sequência, né, cronológica. Então, o primeiro livro, Cinder, depois a gente tem Scarlet, Cress e Winter. Então, todas as capas novas já estão vindo aqui. Depois saiu mais um que é Levana. E por último, a gente teve um livro de contos que eu ainda não li. Coloquei a releitura de Cinder para o mês de setembro. E é isso. Curtiu? Gostou dos livros que eu pretendo ler? Pretende participar de algumas dessas leituras coletivas? Bora conversar um pouquinho. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você me ajuda bastante. Tem cupom de desconto lá no site da Trama, da Nova Fronteira. Tem cupom de desconto no site da Livraria Leitura. Muito obrigada se assistiu até aqui. Te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!